O direito à terra indígena. Quando os portugueses chegaram às terras que viriam a se tornar o Brasil, os indígenas já viviam no local, e estima-se que eram cerca de 2 milhões de nativos. Os indígenas estavam organizados em mais de 1000 povos diferentes, com conflitos, línguas e hábitos próprios. Algum tempo depois, o contato, as alianças e os conflitos com os portugueses, além da introdução de novas tecnologias e a imposição de hábitos europeus, interferiram na vida dos diferentes povos indígenas, transformando-a completamente. A tentativa de marginalização dos povos indígenas se deu também no Império, visto que nem foram mencionados no grupo de leis que organizariam o Estado, a Constituição de 1824. Os grupos indígenas sofreram violências de todo tipo e, apesar disso, continuaram resistindo. Foi assim que os Guaná e os cavaleiros Guaicurus, em defesa de suas terras, lutaram contra um processo de expansão das fronteiras no Mato Grosso no século XIX. A resistência e a luta indígenas foram reconhecidas, de maneira gradual, pelas constituições do período republicano, fazendo com que os povos indígenas se desvinculassem da tutelagem do Serviço de Proteção ao Índio, até que em nossa atual Constituição, a Constituição de 1988, os indígenas tiveram assegurados seus direitos à sua organização, às suas crenças e línguas, às tradições e às terras que ocupam. Entretanto, as terras indígenas precisam ser demarcadas, ou seja, reconhecidas e protegidas pelo Estado. É para garantir esse reconhecimento e a participação nesse processo que muitos povos indígenas continuam lutando. Um representante do povo indígena Guarani Mimbiá, que vive na aldeia Tecoaitu, parte da terra indígena do Jaraguá, em São Paulo, vai dividir como é seu cotidiano de luta por direitos e cidadania. Meu nome é Thiago Henrique Caraí de Cupé, sou liderança na terra indígena Jaraguá, tenho 23 anos. Eu nasci aqui, sou neto da primeira cacique mulher indígena no movimento indígena, né? É a Jandira Querechu, Guarani Buá. A terra indígena Jaraguá ela foi demarcada em 14 de abril de 1987, ainda quando os povos indígenas não eram vistos como sujeito de direitos, né? Então, em 87, os meus avós eles não poderiam reivindicar a participação no estudo antropológico da demarcação do território. Então, acabou sendo demarcado apenas 1,7 hectares de todo o território tradicionalmente ocupado, só a área que nós estávamos confinados, morando, foi demarcada em 87. Depois da Constituição Federal de 88, que o indígena passa a não ser mais tutelado e poder reivindicar o seu direito, meus avós começaram a lutar pela participação de poder estar junto nesse processo de atualização de limites, de ver que o território ele não foi demarcado como deveria ser. Toda a área tradicional onde se pescava, pegava matéria-prima para artesanato, remédios, toda essa área ela ficou fora da demarcação, ficou desprotegida. E os meus avós começaram a lutar muito se fizesse um novo estudo antropológico com a participação da comunidade indígena. O estudo antropológico é uma etapa do processo de demarcação em que a FUNAI, órgão do governo federal que trata de questões indígenas, encomenda um relatório para determinar quais as terras necessárias para a vivência de uma comunidade indígena. A comunidade de Tiago lutou para que os indígenas pudessem fazer parte desse processo. A própria Constituição brasileira fala, no artigo 231, que a terra demarcada tem que ser tradicionalmente ocupada pela comunidade. Então, todo o nosso território, onde nós temos nosso cemitério, onde guardamos o corpo do nosso ente querido, toda essa área está de fora da demarcação e hoje nós lutamos para que essa área seja protegida. A luta por esse direito ganha diferentes formas na comunidade. A gente fez uma mobilização grande na Avenida Paulista, onde poucos indígenas tiveram participação física, por conta que a gente não tinha recurso para levar toda a comunidade até a Avenida Paulista, mas mesmo assim foi uma mobilização muito grande porque a população não indígena compareceu. Então a gente teve mais de 3.000 pessoas na Avenida Paulista, desde as 5 da tarde até as 10h30 da noite. A gente vem fazendo essa luta, essa é a nossa forma de se organizar. A gente fazemos reuniões na nossa OPI, que é a nossa casa de reza. A gente fazemos eventos, recebemos os não indígenas
para que eles entendam um pouco melhor da nossa luta, da nossa causa. Tentamos divulgar pela página da Comissão Guarani Urupá toda a nossa luta, né? E hoje o nosso principal apoio que a gente está tendo assim do nosso parceiro do CTI também, que ajuda a divulgar e a fazer os trabalhos que a gente vem desenvolvendo dentro da comunidade. Toda essa organização busca a proteção de um território para que a cultura e sobrevivência da comunidade sejam garantidas. A demarcação do nosso território ela é extremamente importante para a nossa sobrevivência, né? Primeiro porque para a gente manter a nossa cultura, a nossa língua, a nossa crença, a gente precisa de ter todo o espaço onde está os espíritos que cuidam da mata, onde que a gente se conecta com esses espíritos. Então, toda a área tradicional, onde a gente vai buscar o remédio, a gente precisa levar nossos filhos, onde se vai fazer manejo de nascente. Hoje a gente faz criação de abelhas nativas, mas a gente precisa andar pela mata para mostrar para as crianças onde estão essas abelhas, de que forma que elas vivem, o motivo de proteger o meio ambiente. E o nosso território, para o povo guarani, ele é um território muito amplo, né? A gente fala de Urupá, que é um território sagrado e não tem fronteiras. As fronteiras, município, muros, asfalto, quem trouxe foi o não indígena, o Juruá, né? Aqueles homens que têm a boca peluda, né? Que trouxe o seu modo de vida, fazendo essa divisão do território. Mas os povos guarani nunca viu fronteira entre o território. Essa nossa luta hoje de proteger o nosso território é que o nosso antepassado sempre viveu aqui e sempre cuidou desse território por questões espirituais, questões sagradas. E hoje a gente não vai abrir mão de nenhum pedacinho do nosso território, a gente não vai negociar, a gente entende a terra como a nossa mãe, como a criação da nossa vida, da nossa existência. Então a gente vai continuar lutando, né? Essa é a importância do nosso território, a vida, né?